artigo 80, então, da sinuca, que é uma coisa muito importante. Mesmo porque aqui no Paraná a gente tem muito bar com mesa de sinuca. Tem também esses bares aí que tem pôquer agora. Aqui em Cascavel tem umas 3, 4 casas de pôquer. Tem tal a liga de pôquer aqui em Cascavel. Na liga de pôquer não pode entrar adolescente, mas tem adolescente que entra para jogar pôquer. O dono vai preso, professor? Não vai preso. Por quê? Porque aqui a gente tem uma infração administrativa. Então, dentro desse artigo 80, falou em sinuca, puxa a setinha lá. É infração administrativa. Infração administrativa dá o quê? Multa. Só multa. Beleza? Mas o policial militar, ele pode atuar nisso? Pode, porque ele vai lavrar um auto de infração administrativa. Tudo bem? Seguindo, então. No artigo 81 da nossa lei, ele vai falar da proibição de algumas mercadorias aí, certo? Ele vai falar, então, que não pode proceder para venda nem para criança e nem para adolescente. Arma, munição, explosivo, bebida alcoólica, produto cuja componente possa causar dependência física ou psíquica. Bom, o que acontece? Se o comerciante vender arma, munição ou explosivo para o adolescente, ele vai estar cometendo um crime lá do Estatuto do Desarmamento. Bebida alcoólica, da mesma forma, entendeu? Os estabelecimentos, eles não têm esse controle da venda da bebida alcoólica. Vocês já viram alguma distribuidora de bebida, tabacaria, pedir documento para alguém? Não pede, tá bom? Mas não pode. Produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma criança chega numa loja de material de construção para comprar uma cola de sapateiro, a loja de material de construção não pode vender para o adolescente. A loja do material de construção não pode vender benzina. A loja do material de construção não poderia vender o querosene. Não poderia vender tinder. Não, e por aí vai, entendeu? Volto a falar para vocês. A lei está vigente. O que falta é fiscalização. Então, não pode. É proibido. Tá bom? O artigo 4 ele vai falar lá de fogos de estampido e de fogos de artifício. Exceto, ou seja, aqueles que não tem, que não vai causar dano à saúde. Entendeu? Perceba que nessa situação dos fogos, além de ter essa proibição legal, vai ser crime lá no artigo 244 do ECA. O artigo 244 ele vai falar lá da corrupção de menor. Na aula que vem a gente vai falar em específico sobre os artigos de crime. Beleza, pessoal? Os artigos de ato infracional, tá bom? Inciso 5, revista e publicação. Essas revistas e publicações sempre tem que estar lacrado e com uma advertência do conteúdo, beleza? E bilhete lotérico ou equivalente. Vamos seguindo, então, aqui no 82, e daí nós vamos falar do 82 e do 83. Daí, possivelmente, a gente já vai lá para algumas violações de paz, aí a gente vai lá para as medidas de proteção, tá bom? Artigo 82, muito importante. Essa autorização, o que vocês têm que anotar aí de importante referente a essa hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel ou pensão, estabelecimento com gênero entra ali hostel também, que é uma coisa moderna, hoje que a gente tem aqui no Brasil, então entra o tal do hostel também. Mas o que vocês têm que ter em mente? A autorização dos pais, ela tem que se dar por firma reconhecida em cartório. Essa autorização, ela pode ser por firma reconhecida por semelhante ou por verdadeira, tá bom? Então, anota aí. A autorização é só com a assinatura dos pais
reconhecida em cartório. Não pode ser qualquer papel. Tem que estar a assinatura reconhecida. Outra coisa, autorizado por pais ou responsável. Esse responsável legal pode ser o tutor. Lembra que a gente viu na aula passada lá do tutor? Ou aquele que possui a guarda? Lembra que a gente falou? Qualquer uma dessas pessoas autorizadas pelo juiz, com a guarda da criança, se ele autorizar, está dentro. Tá bom? Vamos ver algumas restrições aqui. Tem uma restrição que foi colocada na lei, uma lei que foi incluída de 2019. Lembra que eu disse para vocês, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069/90, a lei que tem 31 anos. Essa lei foi alterada 30 vezes já. Nós tivemos 30 leis alterando o ECA, tá bom? Dentre essas leis que alterou o ECA, a gente tem uma lei lá de 2019, que ela fala o seguinte no artigo 83, que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar fora da comarca onde reside sem pai ou responsável, sem a expressa autorização judicial. Então, o que acontece? Menor de 16 anos só pode viajar na presença dos pais ou responsáveis. Menor de 16 anos, para viajar sem pai ou sem responsável, tem que ter uma autorização judicial. Então, o menor de 16, ele não pode viajar nessa situação sem esse documento do juiz. Parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte, que a autorização não será exigida quando for uma comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou na mesma região metropolitana. Ou se essa criança ou se esse menor de 16 tiver acompanhado de algum parente próximo, né? Colateral até 3º grau, ascendente, ou de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe responsável. Vamos falar da linha A para você entender no primeiro momento. O que é comarca contígua? Comarca contígua é a comarca que faz divisa com a cidade que mora. Por exemplo, aí a gente tem Laranjeiras. Do lado de Laranjeiras do Sul, a gente tem Nova Laranjeiras, é isso ou não? Tem alguma cidade que é entre Nova Laranjeiras e Laranjeiras? Cidade mesmo? Não, né? A gente tem Nova Laranjeiras, daí Laranjeiras, correto ou não? Hein, meu povo, fala? Sim, correto! Sim, correto, Ellen. Aí, Ellen. Então, Ellen, o que acontece? Se essa cidade for contígua, é limítrofe. Então, daí não precisa da autorização. Essa criança ou esse adolescente pode viajar. Ou então, na mesma unidade essa comarca contígua, ela tem que ser na mesma unidade da federação, ou na mesma região metropolitana. Perceba. Não pode ser uma comarca contígua, ou seja, que faz limite, que é limítrofe, entre Paraná e Santa Catarina. Por exemplo, a gente tem aqui Barracão e Santo Antônio do Sudoeste e Barracão, né? São duas, uma do lado da outra. Santo Antônio do Sudoeste aqui no Paraná, Barracão, Santa Catarina. Não pode. Ah, mas elas são contíguas. Tá bom, mas elas não estão no mesmo estado da federação. E uma outra situação é na mesma região metropolitana. Por exemplo, a gente tem Curitiba e tem São José dos Pinhais, Araucária, Colombo. É tudo uma região metropolitana. Daí pode. Ainda que Colombo não faça exatamente limítrofe com Curitiba, ou qualquer uma dessas da região metropolitana que não seja limítrofe, se for da mesma região metropolitana, pode. Tá bom? E também pode no caso da pessoa expressamente autorizada pelo pai. Por exemplo, a escola vai lá fazer uma excursão, vai levar as crianças lá para Termas de Jurema, lá para o Anila em Beltrão. Se o pai assinou uma declaração que pode, tá dentro. Não tem nenhum problema. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam? Muito cuidado com o termo nenhum adolescente ou nenhuma criança. O adolescente, ele pode viajar sem autorização dos pais para qualquer lugar. Ele pode ir para São Paulo, pode ir para Brasília, pode ir para qualquer lugar. Não precisa de autorização, se ele for maior de 16 anos. Se ele for maior de 16 anos, não tem problema. Agora, se ele for menor de 16 anos, só pode, se for acompanhado de algum
de algum ascendente ou colateral maior até terceiro grau, comprovando de forma documental o parentesco, ou de uma pessoa maior autorizada pelo juiz. E, se for uma comarca contígua, não precisa de autorização. Tudo beleza essa parte aí? Ficou claro essa parte aí? Qualquer dúvida pode perguntar. Mas pensa que essa parte aí ela é muito tranquila. Vamos seguir. O artigo 84, ele vai falar de viagem ao exterior. Então, quando a viagem for ao exterior, ela é dispensável, ou seja, não precisa. Se a criança estiver acompanhada de ambos os pais, do pai e da mãe, ou dos dois pais lá que tiverem, pode ter criança que tem dois pais, duas mães, enfim. Ou se ela está viajando na companhia de um dos pais e tem uma autorização expressa do outro com firma reconhecida. Lembra desse termo firma reconhecida, porque foi alterado recentemente por uma lei que não precisava de firma reconhecida antes. Agora precisa de firma reconhecida. Então, dentro do estado, ou dentro do Brasil, essa criança ou adolescente, ela pode viajar só com o pai ou só com a mãe, entendeu? Fora do Brasil, só pode viajar estando junto os dois, ou com autorização, ou estando junto com um e com autorização do outro. Beleza? Fora isso, não. Medida de proteção. Vamos lá, então. Nós vamos partir agora, pessoal. Peço muita atenção. Espero que você esteja aí com a sua anotação. Você esteja aí com a sua anotação. Tudo bem? As coisas que eu vou falando, mais do que mostrar a letra da lei, é muito importante a gente falar das principais características. Tudo bem? Seria até interessante se você aí conseguisse fazer... Que nós vamos falar de medida... medida de proteção, eu preciso estudar ela fazendo um paralelo com medida socioeducativa. A medida de proteção está no 98. Enfim, começa no 98, ela vai estar lá no 101. E lá pelo 120 a gente vai ter as medidas socioeducativas. Eu vou explicar a medida de proteção, mas depois quando eu explicar a medida socioeducativa, vou fazer um paralelo entre as duas. Seria importante que, quem sabe, se você fizesse duas coluninhas lá, de medida de proteção numa e medida socioeducativa em outra. O que acontece? Medida de proteção. Medida de proteção é aplicada para criança e para adolescente, para os dois. Mas é para criança e para adolescente que está em situação de risco. Anota aí. Que está em situação de risco. Essa é a palavra-chave. Essa situação de risco, ela pode acontecer por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por ação ou omissão dos pais, ou por razão da conduta da criança ou do adolescente. Entendeu? No primeiro caso, ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Você tem a criança ou adolescente, por exemplo, que ele é obrigado a frequentar a escola, que ele é obrigado a se vacinar, a criança em especial, não é verdade? Frequentar a escola, ter a merenda, mas às vezes o próprio Estado negligencia, não envia a merenda, não controla a frequência escolar, e por aí vai. Então, para essa criança, ela vai ser aplicada a medida de proteção. Omissão, negligência ou abuso dos pais. Tem pai que não dá comida para o filho, que não matricula na escola, que não alimenta de forma adequada, que não dá higiene de forma adequada. Eu penso que quando cair alguma coisa assim, a gente vai ter uma situação, um problema. De um pai, por exemplo, que fica usando droga na frente do filho e da filha. De um pai, por exemplo, que vive batendo na mãe na frente dos filhos. Então, essa criança ela está em situação de abandono. Ela está em situação de risco. Essa é a palavra-chave. A palavra-chave para a medida de proteção é criança ou adolescente em situação de risco. Lá na medida socioeducativa que a gente vai ver, ela é aplicada só para adolescente. Criança não tem medida socioeducativa. A medida socioeducativa vai ser para quem? Para adolescente que comete ato infracional. Olha aí, ó. Ficou muito fácil de entender. Então, tem duas medidas a ser aplicada. Tem a socioeducativa e a medida de proteção. Mas eu posso aplicar também medida
como medida socioeducativa, medida de proteção, porque fala ali em razão da sua conduta. Tem adolescente que ele comete, ou criança, que ele comete ato infracional que tem uma gravidade pequena. Entendeu? Que tem uma gravidade pequena. Dessa gravidade pequena, posso aplicar, então, medida de proteção. Vamos seguir elas, então. O artigo 99. O artigo 99 ele vai falar que tais medidas podem se dar de forma isolada ou acumulada, ou substituída a qualquer tempo. Então, presta atenção comigo. Artigo 99. Essas medidas de proteção, nós vamos ver várias ali, umas 10. Essas medidas de proteção, o juiz, ele pode aplicar 2, 3, 4 medidas dessas, entendeu? O Conselho Tutelar também pode aplicar elas. Uma outra diferença, lá na medida socioeducativa, só quem aplica é o juiz. Artigo 100. O artigo 100, depois se você ler a letra da lei, ele vai falar o seguinte: do objetivo da medida de proteção. A medida de proteção tem como principal objetivo o caráter pedagógico e o fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. Gente, para que serve a medida de proteção? Quando você tem, especialmente, criança e adolescente em situação de abandono. Ele está largado, ou que ele está exposto, que ele está em situação de risco. Às vezes, é aplicada medida de proteção para criança que comete ato infracional e para adolescente que comete ato infracional. Toda criança que cometer ato infracional vai ser aplicada a medida vai ser aplicada a medida de proteção, certo? Nunca para uma criança vai ser aplicada medida socioeducativa. Isso vai ficar mais claro quando eu chegar lá na socioeducativa. Mas já para vocês se ligando, tá bom? Vamos falar das espécies de medida de proteção. O que eu quero que você entenda já de cara do artigo 101, espero que você esteja escrevendo aí. Artigo 101, espécie de medida de proteção. O principal é que esse rol é exemplificativo. O que é rol exemplificativo? São exemplos de medidas que podem ser aplicadas. Se o Conselho Tutelar ou se o juiz quiser, ele pode aplicar outras medidas de proteção que não estão previstas aqui. Ele pode aplicar a medida que ele quiser. Beleza? Uma outra diferença. Por isso que a gente vai fazer o quadrinho lá da socioeducativa. A medida socioeducativa, o rol é taxativo, ou seja, são só aquelas que estão na lei. Então, muito cuidado. Quando falar em medidas de proteção, se tiver uma afirmativa assim, as medidas de proteção são somente aquelas que estão dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 101. Falso. Por quê? Porque podem ser aplicadas outras medidas que não estão na lei. Tá bom? Então, quais são as medidas de proteção? Exemplificando aqui. A primeira que a gente vai ter no inciso 1 é o encaminhamento de pai ou responsável mediante termo de responsabilidade. Ou seja, o pai e a mãe estão numa situação de negligência. Não está alimentando, não está dando banho, está batendo nos filhos, está usando droga perto dos filhos, está ficando bêbado todo dia perto dos filhos. O Conselho Tutelar vai lá e vai fazer o encaminhamento dos pais ou responsável para ter o atendimento cabível. Seja em CAPS, seja no CREAS e por aí vai. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Matrícula e frequência escolar obrigatório. Entendeu? Uma das medidas de proteção vai advertir os pais, teu filho tem que ter matrícula e frequência obrigatória. Inclusão em serviço de programa oficial comunitário da rede de proteção, certo? É uma das medidas. Requisição para tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, entendeu? Esse tratamento médico, psicológico é para a criança, porque tem criança que fica abalada, tem adolescente que fica abalado. Então pensa o adolescente que está lá na casa. Você tem o pai que está usando droga dentro da casa, que está traficando dentro da casa, que está batendo na mãe na frente dos filhos. Essa criança ou esse adolescente precisa de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento psicológico. Lembra que tudo que tiver caráter pedagógico, de correção, e tudo que tiver caráter para fortalecer o vínculo familiar, vai ser dado para essa criança e esse adolescente. Lembra de uma coisa que eu disse? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele visa trazer a unidade da família. Como que traz a unidade da família? Fortalecendo o laço e fortalecendo o vínculo.
De forma que tirar a criança do lar, pôr em família substituta, é a última medida que vai ser tomada, tá bom? A lei vai buscar sempre dar integral proteção para a criança e para a família. Lembra disso. Ponto-chave importantíssimo também. Beleza? Inclusão de programa oficial, enfim, auxílio, por aí vai. Eu coloquei um asterisco no inciso 7 e no inciso 8. E no inciso 9 também. O inciso 7 vai falar de acolhimento institucional, o 8, inclusão, acolhimento familiar, e o outro, família substituta. Gente, só vai acontecer para acolher a criança ou adolescente numa instituição, para levar para uma família substituta, ou para fazer o acompanhamento familiar, se a situação for extrema, se não tiver o pai ou a mãe na casa. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Nunca a primeira atitude vai ser essa, tirar do convívio familiar. Prestem muita atenção na questão nesse sentido. Para tirar a criança do convívio familiar, tem que ter ocorrido uma situação muito grave, uma situação muito extrema. Do contrário, não vai acontecer. Beleza? Parágrafo 4º, ele vai dizer o seguinte: imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa vai elaborar o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Anota aí. Plano Individual de Atendimento, PIA. Pode ser que caia na prova o PIA. Então, o que acontece? A criança que é abrigada, ou o adolescente que é abrigado, que é acolhido, ou que é colocado numa família substituta, no mesmo dia que ele for colocado, a equipe responsável vai ter que fazer o plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento vai ter qual objetivo? Visar a reintegração familiar. Devolver a criança para a família. A não ser que tenha uma ordem do juiz para tirar essa criança da família, ou a não ser que a situação da família seja uma situação muito grave, uma situação extrema. Entendeu? Sempre lembra disso. E o parágrafo 5º, ele vai falar que o plano individual vai ser elaborado sobre a responsabilidade da equipe técnica. Beleza? Sempre ouvindo as crianças, os pais ou o responsável daquela criança ou adolescente. Beleza? Então, até agora, o que a gente viu aqui? Essa parte, gente, a parte principal da aula. A parte principal da aula são 3 tópicos que eu vou falar agora. Medida de proteção, ato infracional e medida socioeducativa. Medida de proteção eu já falei, eu já expliquei medida de proteção. Eu vou explicar de novo, pontuando as principais coisas que você tem que entender de medida de proteção. Vou fazer um paralelo agora, já com medida socioeducativa, porque eu não me aguento, mas eu já vou explicar depois a medida socioeducativa. Medida de proteção é aplicada para criança e adolescente que está em situação de risco ou que cometeu conduta inadequada. A medida socioeducativa, não. A medida socioeducativa é aplicada só para o adolescente que cometeu ato infracional. Adolescente que está em situação de risco não tem medida socioeducativa. Adolescente que está em situação de risco tem medida de proteção. O que é a medida de proteção? Medida de proteção são medidas tomadas por determinação do juiz ou por recomendação do conselho tutelar para a criança e para o adolescente que está em situação de risco, ou para a criança e adolescente que teve uma conduta inadequada, ou seja, que praticou um ato infracional pequeno, de gravidade ínfima, gravidade pequenininha. Tá bom? Uma outra coisa importante das medidas de proteção, elas têm que ser medidas proporcionais. Escreve lá, proporcional, proporcionalidade. Essa medida proporcional, ela tem 2 objetivos. Primeiro objetivo, caráter pedagógico. Segundo objetivo da medida de proteção, fortalecer vínculo familiar. Caráter pedagógico e fortalecer vínculo familiar. Caráter pedagógico. Por exemplo, se eu tenho uma criança ou um adolescente que está usando droga. Aqui em Cascavel, perto da casa da minha mãe, tinha um adolescente
que ele ficava todo dia na rua, ele tinha 14 anos. Esse adolescente, ele ficava todo dia na rua fumando crack. Ficava lá com a latinha, na paulada, fumando crack todo dia na rua, na calçada, na frente da casa dele. O pai falava, a mãe falava, não adiantava nada. É um adolescente que está em situação de risco. Esse adolescente vai ser internado por causa disso? Não. Vai ser aplicado para esse adolescente uma medida de proteção. Ele está em risco, ele precisa de ajuda. Então, qual medida de proteção pode ser aplicada para ele? Acompanhamento e encaminhamento para tratamento de tóxico, para acompanhamento psicológico. É um exemplo claro. Você tem uma criança que apanha todo dia do pai. O pai e a mãe batem na criança de arregaçar com a criança. A criança fica roxa todo dia. O que acontece nesse caso? O Conselho Tutelar vai lá e encaminha os pais para atendimento adequado. Entendeu? Se não tem outra medida, encaminha a criança para o acolhimento. Mas isso é na última medida. Perceba, uma criança que está em situação de risco. A medida de proteção ela vai ter o caráter, nesse caso da criança que está apanhando, pedagógico. Para quem? Para os pais. Para que os pais não cometam mais nenhum ato inadequado. E também para que fortaleça o vínculo familiar. Tudo bem? Uma última coisa. As medidas de proteção, elas estão lá descritas no artigo que a gente viu, no artigo 100, mas elas são medidas, no artigo 101, melhor dizendo, mas esse rol que a gente viu, as medidas de proteção que estão descritas no ECA, são medidas exemplificativas, não são taxativas, ou seja, podem existir outras medidas de proteção que não estão na lei. Então, se tiver uma questão assim, se pode existir outras medidas de proteção aplicadas a criança e adolescente que não estão dispostas no artigo 101, a resposta é sim, pode. Porque no 101 nós temos exemplos de medidas socioeducativas. Tudo bem? Perdão, exemplos de medidas de proteção. Socioeducativa é outra coisa. Essa sim é taxativa, só pode ter aquelas que estão na lei. Tá bom? Vamos seguir agora para ato infracional. Então tem medida de proteção, ato infracional, porque daí o adolescente que cometeu o ato infracional, para esse cara vai ser aplicado o quê? Medida socioeducativa. É assim que a gente progride no conteúdo. Tudo bem? Referente, pessoal, medida de proteção. Depois de medida de proteção, agora eu vou falar de ato infracional. Eu vou falar de medida socioeducativa. Alguém tem alguma pergunta ou algum questionamento sobre medida de proteção? Se tiver, pode escrever no chat, que daí fica mais fácil para eu responder. Ou pode falar, usar o microfone, uma outra pergunta pontual sobre isso. Lembrando que se nesse momento não tiver dúvida, não tem problema. No final da aula, hoje ainda, não logo depois, né? Que depois eu vou sair, vou jantar e vou chegar na minha casa, tomar um banho. Mas hoje ainda, eu vou gravar 3 vídeos para vocês, vou encaminhar para o Samuel 3 vídeos. 3 pequenos vídeos fazendo um resumo, uma síntese de medida de proteção, de ato infracional e medida socioeducativa. Beleza, pessoal? Beleza ou não? Grita aí alguém, beleza? Grita ok aí, porra. Eu tô sozinho no mundo aqui. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, professor. Beleza. Olha, me sinto só. Mas quem é que nunca se sentiu assim? Tem a música, inclusive. É nóis, vamos seguir. Rapaziada, vamos que vamos. Creme do verão agora, ato infracional. Em nome de Jesus, velho. Você vai passar nesse troço, se Deus quiser. E se você estudar também, né, porra? E se ficar calmo na hora da prova. Ficar tranquilo. Na hora da prova, velho, você tem que estar muito feliz, você tem que estar vibrando, você tem que estar tranquilo, tem que estar relaxado. Eu passei na prova da OAB quando eu estava no 4º ano da faculdade. E eu fiz alguma coisa que me sentia feliz, que eu precisava estar feliz para aquele momento, eu precisava estar tranquilo. Eu tinha estudado, né? Nervoso eu sempre sou agoniado. Mas daí o que eu fiz antes da prova? Peguei e assisti um vídeo lá, tem um vídeo lá da Susan Boyle, que é uma gordinha lá dos Estados Unidos que canta, coisa mais linda ver essa mulher cantando.
É uma mulher já dos 50 e poucos anos, que quando ela entrou numa parada lá, tipo um The Voice dos Estados Unidos, os jurados começaram a tirar sarrinho dela, porque ela não era tão bonita, era meio gordinha, ela não tinha um padrão, né, de beleza que esses viados ficam impondo. Então, o que acontece? Quando ela começou a cantar, terminou, todo mundo ficou emocionado, empolgado, aquilo mostrou uma superação. Às vezes as pessoas olhou para ela e não deu nada por ela, e ela arregaçou. E acontece isso com a gente. E isso foi o vídeo que me motivou, enfim, e eu vi ele e fiquei feliz. Às vezes, quando eu vou fazer um júri muito importante, eu vejo vídeos assim de música que me alegra, que me inspira. Então, você tem que ver o que vai te motivar, o que vai te deixar feliz. Se é comer uma empadinha de frango com palmito, entendeu? Se é tomar coca com sorvete de creme antes da prova, ou se é escutar uma música, ou se é fazer uma oração, ou se é fazer qualquer outra coisa. Tá bom? O principal, eu percebo que é o seguinte, em todos os momentos que eu precisei falar para alguém, ou que eu precisei me expor para alguém, ou fazer uma prova, na prova da Unioeste, a mesma coisa, no mestrado, a mesma coisa. Eu fui o único que tirei conceituar. Passei com a maior nota do programa inteiro. Eu estava muito preparado para a prova. Mas mais do que estar preparado, eu precisei estar vibrando, eu precisei chegar chegando, entendeu, meu? Então, eu fiz isso. Então, procura fazer isso. Faz tua parte estudando, mas no dia da prova especial, vai muito leve de boa na lagoa. Tá bom? Então, presta atenção. Voltando a falar no troço lá. Velho, você vai passar nesse troço. Né? Se Deus quiser, se você estudar também, fizer a tua parte, estiver bem. Você nunca pode falar que você prendeu um adolescente que estava cometendo crime. Um adolescente não comete crime, criatura de Deus. O adolescente comete ato infracional. O que é ato infracional? Ato infracional é toda aquela conduta equiparada a crime. Então, meu amigo Douglas, Helenice, Ellen, Elisandra, Elivelto, se o adolescente chega na padaria, enfia a pistola na cara da moça do caixa, pede dinheiro e vai embora, o adolescente não cometeu crime de roubo. O adolescente cometeu ato infracional análogo ao crime de roubo. Se você pega esse adolescente na esquina, você não prendeu o adolescente, você apreendeu. Se eu cometer um crime, você vai me dar voz de prisão. Para o adolescente, você dá voz de apreensão. Entendeu? Isso tem que ficar muito claro. Questão que está falando que o adolescente está cometendo crime, para. Questão que está falando que o adolescente está sendo preso, para. Vocês têm que se ligar no nome técnico. E depois que você passar nesse troço, se você chegar lá no teu comando falando que o adolescente cometeu crime, quem é um pouquinho mais esclarecido vai tirar sarro de você. Se você chegar a falar que o adolescente foi preso, tecnicamente você está errado. Tá bom? Tá vendo? Então presta atenção aqui comigo. Artigo 103. Considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Isso é muito importante. Adolescente que comete uma conduta que está descrita como crime ou contravenção penal, pratica ato infracional. Eu já vi questão caindo, dizendo que contravenção penal não vai caracterizar o ato infracional. Vou dar um exemplo de contravenção penal. Vias de fato. Você discutir com outra pessoa e tapa na cara, aquele entreveiro, um cospe na cara do outro, dá tapa, sabe? Contravenção penal. Outra contravenção penal, pichar muro. Contravenção penal. Outra contravenção penal, a mais famosa de todas, que todos aqui já cometeram. Douglas, Helenice, Ellen, todos vocês aí cometeram essa contravenção. Perturbação de sossego. Contravenção penal. O adolescente está atorando pau lá. Ouvindo funk no último volume, Zé Neto Cristiano, Anitta, Pablo Vittar, todo esse pessoal bom, que eu gosto de todos, inclusive. Isso aí dançado coreografia de todos. Não sei, e gosto pra caramba. Então, velho, adolescente que tá atorando pau nisso aí, tá cometendo uma contravenção penal. Não, tá cometendo um ato infracional que é análogo à contravenção penal. Tá bom? Então, ato infracional não é só crime, é contravenção penal também. O artigo 104 ele vai falar o seguinte, que é penalmente inimputável menor de 18 anos, sujeito às medidas da lei. Outro termo técnico que vocês têm que fugir dele. O adolescente é inimputável.
que é inimputável? Você não pode imputar a culpa para ele. Entendeu? Ele é inimputável, ele não comete crime. Entendeu? Por que ele fala que é inimputável? Porque, segundo a ciência, a pessoa com menos de 18 anos, ela não tem o discernimento completo daquilo que ela está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem comete um crime com 19, com 20 anos, com 18 anos, já é maior de idade. Mas no Código Penal existe uma causa atenuante quando você é menor de 21 anos. Por quê? Eu tenho 40. Se eu cometer um roubo e uma outra pessoa de 20 anos cometeu o mesmo crime, essa pessoa tem a pena diminuída e eu não. Sabe por que ela tem a pena diminuída? Que, segundo a medicina, a pessoa até 21 anos, o cérebro não está totalmente formado e ela não tem uma livre vontade sobre o querer e o decidir dela, né? Ela não sabia ao certo o que estava fazendo. E o adolescente mais ainda. Ele não tem noção do crime, por isso que ele não pode ser punido pelo crime. O adolescente vai lá na tua casa, 17 anos, mata, rouba, estupra, trafica, faz coisa arada quatro. Não cometeu crime. Ele vai receber uma medida menor, uma medida de no máximo 3 anos, não pode ficar internado, só em último caso, porque ele não sabia direito o que ele estava fazendo e tal. Professor, eu não concordo com isso, eu acho uma puta da sacanagem, porque ele sabe o que ele está fazendo. Eu também não concordo. Mas eu não fiz medicina, nem você. Né? E segundo os médicos, tem estudo científico que diz que, em relação a crime, ou em relação à vontade do adolescente, ele não sabe o que ele está fazendo ao certo. Ele não tem a plena consciência do que ele faz. Eu não posso dar minha opinião. Eu por mim, tinha que responder igual. Minha opinião, minoridade penal tinha que partir para 16 anos, entendeu? Porque esses canalhas aí sabem o que estão fazendo. Entendeu? Eu já tive mãe que foi assaltada. Teve mercado e o vagabundo do Piá chegou lá e meteu máquina na cara dela, do meu pai, esculachou, humilhou. Aí você vai falar para mim que esse cara não sabe o que está fazendo? Mas para a lei, ele é tratado assim. E nós estamos no Brasil e é assim que funciona. E chora na cama que é lugar quente. Tá bom? Não tem o que fazer. Então, o artigo 104, ele vai falar o seguinte, que o adolescente é inimputável. O que é inimputável? Eu não posso imputar a culpa para ele de crime. Tá bom? Por isso que adolescente não comete crime. Ele vai cometer um ato infracional, que é um nomezinho bonitinho para a mesma coisa, mas nunca pode falar que é crime, por causa disso. Então, por qual motivo, professor, que o adolescente não comete crime? Por razão médica e por razão científica. Que se cair, então, numa questão assim na prova, vai estar dizendo isso, só para você estar ciente que essa é a justificativa. Os médicos, cientistas, fizeram um estudo dizendo que o cara que tem 17, 16 anos, 15 anos, né? Se ele cometesse um crime, ele não sabe direito o que ele está fazendo. Ele não tem consciência da gravidade do fato que ele está fazendo, né? Mas, enfim, vamos deixar para lá. Mas é assim que a gente tem que tratar e é assim que é, tá bom? Uma coisa importante, é considerada a idade da criança ou do adolescente na data do fato. Então, por exemplo, se eu tiver um cara que ele tem 17 anos e 11 meses, ele cometeu um assassinato, certo? Um homicídio. Se ele fez 18 anos, não importa, ele vai ser julgado lá no ECA, vai ser julgado lá na Lei da Infância e Juventude, tá bom? Lá na Vara da Infância e Juventude, beleza? Eu tenho uma criança lá de 11 anos, 11 meses e 28 dias. Cometeu tráfico. Essa criança não cometeu ato infracional, né, tecnicamente, porque só comete ato infracional o adolescente. Mas para essa criança também não vai ser imputado medida socioeducativa, vai ser aplicada a medida de proteção. Tá bom? Artigo 105. O ato infracional praticado por criança corresponde às medidas previstas no 101. Então, o que tem que ficar claro nesse momento? Criança, se cometer um ato infracional, não recebe medida socioeducativa. Criança recebe medida de proteção. Acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico,
colocar em estudo em clínica, tal, enfim. No máximo, um acolhimento institucional, tá bom? Medida socioeducativa é para adolescente que comete ato infracional. Só adolescente recebe medida socioeducativa, tá bom? Atenção, que eu escrevi ali, então, atenção, ver diferenças de sanções para criança e adolescente que pratica ato infracional. Então, vamos lá. Criança, vamos dar um exemplo de um ato infracional. A criança entrou numa padaria, criança de 11 anos, né? Que até 12 anos já é adolescente, lembra disso, né? Criança tem 11 anos e 11 meses. Entrou na padaria armado, pediu o dinheiro do caixa. Para essa criança, vai ser aplicada a medida de proteção. E se for uma criança, e se for um adolescente de 12 anos, professor? Para esse adolescente é aplicada a medida socioeducativa. Então já estabeleça aí na tua anotação essas duas diferenças. Criança que comete ato infracional recebe medida de proteção. E adolescente que comete ato infracional recebe, de regra, medida socioeducativa. Beleza? O artigo 106 vai falar de direitos individuais. Os direitos individuais que a gente vai ter é o seguinte, vai falar que nenhum adolescente vai ser privado da liberdade, senão em flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, ato infracional já falei de ato infracional. O que é ato infracional? Ato infracional é toda conduta equiparada a crime, cometida por criança ou adolescente. Adolescente que comete ato infracional recebe medida socioeducativa. E criança que comete ato infracional recebe medida de proteção. Lembrando que o ato infracional é crime ou contravenção penal. Não esquece da contravenção penal, tá bom? Lembra da perturbação de sossego. Beleza? Porque eu tenho temor que caia uma questão dizendo assim: ato infracional é toda conduta cometida por criança ou adolescente análoga a crime. Errado. Análoga a crime e a contravenção penal. Então, o ato infracional ele tem que desdobrar em dois ramos. Crime e contravenção penal. Qual a diferença de crime e contravenção penal, professor? Contravenção penal é toda aquela conduta menos gravosa, que vai estar lá na lei de contravenção penal. Crime é uma conduta mais grave, que vai estar lá no Código Penal, por exemplo, e em outras legislações também. Beleza? Agora vamos falar dos direitos individuais. O artigo 106 vai falar de privação de liberdade. Velho, para um adolescente ser privado da liberdade, ele tem que ser apreendido no flagrante do ato infracional, ou por uma ordem do juiz. Adolescente que está cometendo um ato infracional análogo a roubo, análogo a tráfico, análogo a homicídio. Polícia prendeu na hora, perdeu a liberdade. Ou se tiver uma ordem judicial escrita, tá bom? Fundamentada. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Esse aqui é fundamental para você, policial militar, para você que vai ser policial militar. Você que apreendeu esse adolescente, você tem que se identificar para ele. Lá no procedimento escrito da delegacia, você vai se identificar, tem que ter a sua identificação, certo? E você vai ter que informar os direitos dele no momento da apreensão. Qual é o procedimento? A gente vai ver o procedimento depois. Você, policial militar, apreendeu o adolescente, você vai levar ele para a autoridade policial. Você, policial militar, não é autoridade policial. Você é uma autoridade. Mas o termo autoridade policial é utilizado só para delegado de polícia. Delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal. São as duas polícias que a gente tem, certo? Então você apreendeu o menor, você vai levar para quem? Autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Delegado. Você vai levar para a delegacia de polícia. Se tiver a delegacia especializada de adolescente, é para lá que você leva. Se não tiver, você leva para a delegacia de polícia comum. Isso já é uma coisa que você tem que saber.
Professor, aprendi o adolescente, leva para onde? Se na cidade que você tiver uma delegacia só para adolescentes, você leva para lá. Em Cascavel tem. Em Curitiba tem. Em Londrina tem. Em Laranjeiras acho que não tem. Laranjeiras acho que só tem uma delegacia aí. É para lá que você vai levar. Certo? Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido vai ser diretamente incontente, ou seja, na mesma hora, instantaneamente, comunicado para a autoridade judiciária competente, para a família dele ou para a pessoa que ele indicar. Então, essa apreensão tem que ser comunicada de forma imediata para a família e para o juiz. Quem vai fazer essa comunicação? Artigo 107. Escreve aí, queridão. Escreve aí, queridona. Quem faz a comunicação é a autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Delegado de polícia. Então não é você, não é o comando da polícia militar que vai informar para o juiz, nem para o familiar que o adolescente está sendo apreendido. Quem vai informar é o delegado de polícia. Tá bom? Isso é do procedimento já da apreensão que nós estamos falando. Beleza? Vamos seguir? De cara, parágrafo único vai falar que vai se examinar desde logo a possibilidade da liberação. Essa possibilidade da liberação, quem vai analisar é o delegado, no primeiro momento. Se a conduta não for gravosa, ele vai liberar. Se a conduta for gravosa, ele não vai liberar. Beleza? Ele libera para quem? Ele libera desde que vá pai ou responsável lá na delegacia buscar o menor. Não é que você vai aprender o menor vai sair da mesma porta que saiu, que entrou, né? O menor só sai acompanhado de pai ou responsável, ou de um responsável lá do Conselho Tutelar. Tudo bem? Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Artigo 108. Antes da sentença, a internação só pode acontecer pelo prazo de 45 dias. Artigo 108. Faz um asterisco nele aí. Porque tem decisão judicial de que se às vezes o procedimento não se encerra nos 45 dias, pode ser prorrogado desde que tenha um justo motivo. Quando eu leio quando eu leio o artigo 108, ele está falando que internação antes de sentença só pode acontecer no prazo certo de 45 dias no máximo. Não é verdade. Por quê? Porque se tiver uma justificativa fundamentada, pode ser elastecido esse prazo, desde que fundamentado, tá bom? Anota aí. Tá bom, querido? Parágrafo único vai falar que a decisão da internação tem que ser fundamentada, né? Demonstrando que é preciso esse cara ficar internado. Desculpa. A internação só vai acontecer se não for cabível uma semi-liberdade ou uma liberdade assistida, que são outras modalidades aqui que a gente vai ver, tá bom? Senão, essa não é a regra. O artigo 110 vai falar que para o adolescente ser privado da liberdade tem que ter um processo legal, verdade? E esse processo legal é rolado aonde que rola esse processo? Na vara criminal ou na vara da infância e juventude? Na vara da infância e juventude. Não é na vara de família, pelo amor de Cristo. Não é na vara de família. É na vara da infância e juventude. Grava bem isso aí que eu falei. Bronca, processo envolvendo ato infracional com adolescente, vara da infância e juventude. Não é vara da família, não é vara criminal, não é vara civil, tá bom? Não é juizado especial criminal. Muito importante isso, tá bom? Você, como policial, você tem que saber onde é que vai ser a audiência. A audiência é onde? É no fórum, é onde? Tem um monte de vara lá, pô. Vara da infância e juventude, tá bom? O artigo 111 vai falar de algumas garantias que vai ter essa criança e esse adolescente que comete o ato infracional. É a atribuição do ato infracional, igualdade na relação processual, ele vai poder ver o que as vítimas estão falando e testemunha, defesa técnica por advogado. Se esse adolescente não tiver condição de contratar um advogado, o Estado vai fornecer um advogado para ele via defensoria pública ou via um advogado dativo. Sempre vai ter advogado para o adolescente, tá?
Se ele não tiver dinheiro, o Estado vai pagar um advogado para ele. Ele sempre vai ter assistência judiciária gratuita, tá bom? Adolescente não é condenado a pagar a custa do processo no final, não. Ele tem assistência judiciária gratuita. Lembra disso? Então, se a questão estiver falando que o adolescente foi condenado a pagar as custas do processo, não existe. Por quê? Porque no processo de apuração de ato infracional, ele tem assistência judiciária gratuita, tá bom? Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Direito de solicitar a presença de pai ou responsável em qualquer fase do processo, tá bom? Fechou? Então, a gente falou de medida de proteção, falando de ato infracional, que é qualquer conduta equiparada a crime ou contravenção cometida por criança ou adolescente. Se a criança cometer ato infracional, ela vai receber medida socioeducativa. Se a criança cometer ato infracional, ela vai receber medida de proteção. Se o adolescente cometer ato infracional, ele vai receber medida socioeducativa, mas pode receber também medida de proteção. Medida de proteção, a gente viu lá atrás, o rol é exemplificativo. Escreva essa palavra. Medida de proteção. O rol é exemplificativo. Exemplificativo. O que traz o ECA são exemplos de medidas de proteção. Podem ser aplicadas a outras que não estão na lei. Nós vamos falar agora de medida socioeducativa. Medida socioeducativa é a coisa mais pesada. Medida socioeducativa é para adolescente que pratica ato infracional. E medida de proteção, professor? Para quem que eu aplico? Para criança e adolescente que está em situação de risco. Ou para criança e adolescente que pratica ato infracional também. A criança, se ela praticar o ato infracional mais grave que existir, medida de proteção. E se o adolescente cometer um ato infracional pequenininho, de gravidade pequena, pode ser aplicada a medida de proteção para ele. Tá bom? Criança nunca vai receber medida socioeducativa. Entendeu? Olha o artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente vai aplicar para o adolescente as seguintes medidas. Medida socioeducativa está para o adolescente só. O artigo 112 não está falando que vai aplicar para o adolescente e para a criança. Vai aplicar só para o adolescente. Tudo bem? Artigo 112. Atenção, esse rol é taxativo. Se na medida de proteção pode ser aplicada a outras medidas que não estão na lei, na medida socioeducativa só pode aplicar o que está aqui. Não pode aplicar outras. O juiz não pode criar uma nova medida socioeducativa. Então, medida socioeducativa tem rol taxativo. E medida de proteção tem rol exemplificativo. Basicamente, nós vamos ter 7 medidas socioeducativas. 7. Advertência, que é a mais leve. Obrigação de reparar o dano. Prestação de serviço à comunidade. Liberdade assistida. Inserção em regime de semi-liberdade. Internação. Ou qualquer medida prevista no artigo 101, do inciso 1 ao 6. Ali, esse inciso 7, quais são as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 6? 101, inciso 1 a 6, vão estar o quê? Vão estar as medidas de proteção. Ou seja, então, para o adolescente que comete ato infracional, pode ser aplicada a medida de proteção também. Entendeu? Vou dar um exemplo. Usar droga é crime. Não é só o tráfico que é crime. Né? Se eu vender a maconha, se eu vender a cocaína, o êxtase, o LSD, o lança-perfume, o MD, é crime. Mas se eu usar também é crime. O adolescente, então, que está cheirando cocaína,
que está dando a dedadinha no MD, que está tomando docinho, tomando a balinha, tomando a droga, né? Fumando a breu, fumando a maconha, né? Empinando a pipa, né, rapaziada? Empinando a rabiola. Esse adolescente está cometendo o ato infracional equiparado ao crime da posse de drogas para uso pessoal, lá do artigo 28 da Lei de Drogas. Para esse adolescente, não adianta, vai internar esse cara? Não. Vai fazer internar no sentido de fazer internação, né? Num SENSE, por exemplo. Você vai encaminhar ele para um programa de toxicomaníacos, não é? Toxicômanos. Para ele ter o tratamento para deixar o vício, tá bom? Que é uma modalidade de medida de proteção. Então, nunca vai ser aplicada para a criança medida socioeducativa, nunca, tá bom? Já para o adolescente pode ser aplicada medida socioeducativa e pode ser aplicada medida de proteção também. Para a criança, só medida de proteção. Esses paralelos têm que ficar claros, tá bom? Eu vou dar uma falada meio por cima aqui de cada um desses aqui, mas depois nós vamos enfrentar cada um desses tópicos para você entender a diferença de cada um. Então, tirando as medidas de proteção, nós vamos ter praticamente 6 medidas socioeducativas. Ó, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Essas 6. Você vai ter que decorar, velho. Você vai ter que saber. Escreve 1000 vezes aí. Eu fazia uns post-it, deixava em casa, deixava no banheiro, deixava na geladeira, uns papeizinhos grudados. Acho que está na hora de você, assim, todo respeito, né? Quem sou eu para dizer que... Mas se eu fosse você, eu faria uma coluninha, uma tabelinha, mostrando a diferença de medida de proteção e medida socioeducativa. Cola essa tabelinha na geladeira. Cola a tabelinha das medidas de proteção lá no teu quarto, lá no espelhinho do banheiro. Faz uns lembretezinhos dentro do armário lá, dentro da tua portinha que você guarda tuas Tupperware. Você tem Tupperware? Tem Tupperware, Helenice? Tem, Ellen? Você tem Tupperware, Ellen? Não tenho, é muito caro. Oh, então guarda lá nos potinhos lá de sorvete. Entendeu? Junto lá na geladeira, lá no armário. Entendeu? Faz lembrete, velho. Velho, nós estamos se preparando para essa prova. É um tiro curto, bicho. É um tiro curto. Então, as principais coisas, sabe? Faz os lembretezinhos, velho. Porque vai cair medida de proteção. Vai cair medida socioeducativa. Vai cair ato infracional. Tá bom? Faz os lembretezinhos, cola, espalha post-it, regaça, velho. Faz. Você vai lembrar. Vai lembrar do papel, vai lembrar de mim, vai lembrar da matéria e vai se dar bem na questão. Beleza? Faz tua parte, porra. Faz de tudo que for necessário e possível que a tua parte você fez. A principal coisa nossa na vida é chegar no fim do dia, ou no final de um exame, ou no final de qualquer fase da vida, falar, cara, olha, quer saber? Tudo que estava no meu alcance eu fiz. Ou fiz a maioria das coisas que estavam no meu alcance. Tudo a gente nunca consegue fazer. Mas olha, 90 e tantos % do que deu para fazer, eu fiz. Pensa assim, faz assim. Você vai brilhar, velho. Vai dar certo. Vai por mim, velho. Confia no careca. Tá bom? Advertência, velho. Advertência é a medida socioeducativa mais leve que tem. O adolescente cometeu um ato infracional pequenininho, vai levar lá uma juntada, advertência, vai ser advertido pelo juiz, certo? Vai ter um termo lá, olha, você está advertido para não cometer mais essa conduta, entendeu? Obrigação de reparar o dano. Por exemplo, tem um caso aqui em Cascavel, recém, e um adolescente se revoltou e daí quebrou os vidros do carro do diretor e do vice-diretor da escola. O adolescente ficou pistoladinho lá porque reprovou e quebrou o vidro. O que acontece? Vai dar uma internação para esse cara? Não precisa. Obrigação de reparar o dano.
Então, respondeu o processo de ato infracional por ato infracional análogo a crime de dano. E o juiz determinou que ele reparasse o dano. Paga a franquia do seguro lá. O seguro vai fazer em 6 vezes a franquia, você vai lá e paga. Entendeu? Quebrou Quebrou lá os vidros da escola, o vidro de um patrimônio. Obrigado a comprar outro, pagar. Pichou, obrigado a pagar a pintura. Professor, e se esse adolescente não tiver dinheiro? Se ele não tiver condição de pagar, não tem problema. Então não vai ser aplicada essa medida para ele. Vai ser aplicada uma outra medida. Nas situações de medida de socioeducativa, ela tem 2 caráteres. Escreve aí os objetivos da medida socioeducativa. Ela tem caráter pedagógico e ressocializador. Tem 2 objetivos. Medida socioeducativa tem 2 objetivos. Caráter pedagógico e ressocializador. O que é o caráter pedagógico? Para aquele adolescente, vida louca, entender que ele está fazendo um Merlin, pô. Para ele entender que ele está errando no que ele está fazendo. Para ele não delinquir mais, para ele não errar mais, para ele não fazer mais ato infracional. Esse é o caráter pedagógico. E o caráter ressocializador vai dar a harmonia que ele volta a ter, porque ele vai ter que voltar para a sociedade, ele vai ter que voltar para a comunidade. Então ele voltou ressocializado. O que é ressocializado? Não delinquindo mais. Então, para isso, ele pode, ele não tem dinheiro para pagar. Beleza, prestação de serviço à comunidade. Você tem adolescente que vai ter dinheiro. Você tem adolescente que tem dinheiro. Tem conta no banco, tem dinheiro. Mas tem adolescente, a maioria, que não tem. Ele pode, então, prestar serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade tem que ser preferencialmente nos fins de semana. Ou então num dia ou num horário que não atrapalhe a aula dele. Tá bom? Auxiliar numa biblioteca, auxiliar numa poda de uma árvore, numa limpeza de um terreno. Em Cascavel, eles mandam muito pro lar dos bebês. Ficar vendo a realidade das crianças ali do lar dos bebês, ajudando na limpeza e por aí vai. Tá bom? Liberdade assistida. O que é uma liberdade? A gente vai ler cada artigo, só estou falando inicial para dar um... O que é liberdade assistida? A liberdade assistida, então, o adolescente ele não vai ficar internado, como o próprio nome diz, em liberdade, mas vai ser assistida. Essa liberdade assistida, você vai ter um profissional do Conselho Tutelar ou da Rede de Proteção que vai de tempo em tempo na casa desse adolescente ver e conferir se ele está tendo frequência escolar, se o rendimento dele está sendo bom, se ele não está mais ficando na rua em situação de abandono, entendeu? Assistida por quem? Por um responsável técnico da Rede de Proteção, ou conselheiro tutelar, ou alguém designado para isso. Inserção em regime de semi-liberdade. Semi-liberdade, aqui entra a figura já do sense, não é verdade? Semi-liberdade, o adolescente ele vai ficar fora durante o dia e vai voltar para o sense para dormir à noite. Durante o dia ele vai estudar e vai poder trabalhar também, vai poder fazer uma atividade fora. Mas à noite ele tem que se recolher, recolhimento noturno no sense. Essa é a semi-liberdade. E por último, a internação em estabelecimento educacional. Internação aonde? No Paraná é aonde? No sense. Em São Paulo, nas antigas, era na FEBEM, né? Não tem mais FEBEM. Era a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. Não tem mais FEBEM. O nome técnico hoje é Sense, pelo menos no Paraná. Sense é tranca direto. Beleza? Fechado o tempo todo. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum vai ser admitida a prestação de trabalho forçado. E o parágrafo 3º vai falar que adolescente que tem doença física ou mental vai ter um tratamento especializado, diferenciado. Beleza? Só vai aplicar, pessoal, só vai aplicar medida socioeducativa para o adolescente, como diz o artigo 114, se tiver existência de prova robusta de autoria e materialidade, ou seja, autoria de que foi o adolescente que cometeu a conduta
E materialidade, que a conduta existiu mesmo. Tá bom? Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que tiver prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Mesma coisa dos outros. Então, aqui daí, os outros artigos próximos eles vão explicando o que é cada uma de forma técnica. Eu já falei para vocês, mas ele explica. Vamos dar uma lida neles aqui e uma outra coisa eu vou complementar. Valeu? Advertência é uma admoestação verbal, mas tem que ser reduzida a termo e assinada. Reduzida a termo pela autoridade judiciária que está dando e assinada pelo juiz, pelo promotor e pelo adolescente. Tá bom? Pergunto para Ellen Sara. Oi, professor. A criança que cometer um ato infracional, Ai, senhor. a advertência vai ser assinada por ela ou pelo pai dela, o responsável? Uma criança, Ellen, cometeu um ato infracional. A advertência vai ser assinada por ela ou pelos pais ou responsáveis dela? Pelos pais e os responsáveis. Entendi. Procede, Helenice? Acredito que sim. Professor, Fala. É Harry? isso, mas ela não vai nem receber advertência porque ela não comete ato infracional. Não, a criança comete ato infracional. É um adolescente que não comete. A adolescente também comete ato infracional. Velho, eu vou dar um soco na tua cara. Eu vou dar um soco na cara. Tô brincando. Criança e adolescente comete ato infracional. Claro que comete. Uma criança não pode cometer um furto? Pode. Helenice, se eu estivesse vendo vocês na frente, além de dar um soco na cara de vocês, eu ia arrancar esses megahertz de vocês. Ia arrancar o megahertz de vocês. Por que criança... olha só a pergunta como é formulada, minha doce Ellen, doce Helenice. Edmara tá rindo, né, Edmara? Que não é com você. Se fosse você, você merecia também. Perceba aqui na questão que eu falei, induzindo vocês a pensar errado. Olha só. A criança que comete ato infracional assinará a advertência através de pais ou responsáveis. Verdadeira ou falsa? Falso! Falso sempre! Por quê? Advertência é medida socioeducativa. Tem como eu aplicar a medida socioeducativa para criança? Não. Não, Elisandra. Claro que não. Então, Harry, a criança, ela comete ato infracional, sim. Só que, Harry, se a criança cometer ato infracional, para ela vai ser aplicada a medida de proteção. E não medida socioeducativa. Medida socioeducativa é só para o adolescente. Entendeu? Então, cuida com essas pegadinhas, cuida com essas questões que possam induzir vocês a erro. Tá bom? Porque olha só que questão, olha que frase muito linda e formulada. A criança que comete ato infracional será lavrada advertência devidamente reduzida a termo e assinada por seus pais ou responsáveis e pela autoridade judiciária competente. Falso. Porque criança que comete ato infracional não cabe advertência. Porque a advertência é medida socioeducativa. E medida socioeducativa é só para adolescente. Criança que comete ato infracional recebe medida de proteção. Ficou claro agora? Manifeste-se. Ficou claro, Ellen, agora? Ficou claro agora, professor. Bom, Ellen. Fico feliz. Não vou mais te bater. Harry, entendeu, meu filho? Perfeitamente. Que bom. Alguma pergunta, Harry? Não, professor, nenhuma. É que eu tinha me confundindo porque eu achei que a criança ela não se responsabilizava pelo ato infracionário, como tu falou, porque ela não vai se responsabilizar quando receber a advertência e todos dessa sessão, no caso. Para essa criança só não vai ser aplicada a medida socioeducativa.
Isso, a medida socioeducativa que não será aplicada. Aí sim, aí sim. Tá bom? Por exemplo, olha lá, Harry. Você tem lá... Pensa que você tem 2 primos. Um primo tem 11 anos. E tem outro primo, Harry, tem 12 anos. Esses 2 primos entra dentro da sala da professora e taca fogo na sala da professora. Na sala da diretora. Certo, Harry? E na saideira, esses 2 primos, Harry, o de 11 e o de 12, cada um com uma faca na mão, eles furam o olho da professora. Um dá uma facada no olho, outro dá uma facada no outro olho. Mata a professora. Certo? O de 12 anos vai ser aplicada a medida socioeducativa para ele. E o de 11 anos, só a medida de proteção. Ah, cometeram o dano, vai ter que reparar o dano. Ou prestar serviço à comunidade. Só o de 12 anos vai prestar serviço à comunidade. Só o de 12 anos vai ficar internado. Só o de 12 anos vai ter advertência. O de 11 anos, medida de proteção. Entendeu? Beleza? Os 2 cometeram ato infracional. Mas só para um vai ser aplicada a medida socioeducativa. Para o adolescente. Para a criança não tem medida socioeducativa. Criança é medida de proteção. Beleza? Certo, Harry? Certinho, beleza. Que bom. Toca feliz. Vamos tocar. A obrigação de reparar o dano, como eu falei antes, em se tratando de ato infracional com reflexo patrimonial, a autoridade pode determinar que o adolescente restitua a coisa ou ressarça o dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo. Havendo manifesta impossibilidade, substitui por outra medida. Se esse teu primo, que foi lá e pôs fogo na sala, não tiver, o de 12 anos, né? Se ele não tiver dinheiro para pagar, ou se ele não tiver como consertar, o juiz vai determinar uma outra medida para ele. Serviço comunitário, por exemplo. Tá bom? Lembrando sempre, querido Harry, doce Helenice, querido Douglas, doce Elisandra, Anitta, nome de franqueira Anitta, tá? Brincadeira aqui não, Ellen. E que o quê? Que a medida socioeducativa ela tem 2 objetivos: pedagógico e ressocializador. Tá bom? Prestar serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade é realizar tarefa gratuita de interesse geral por período não excedente a 6 meses. Certo? E tem que ser dentro de uma jornada máxima de 8 horas por semana. Sábado, domingo ou durante a semana, desde que não atrapalhe a frequência escolar. Então, prestação de serviço comunitário. Se você puder anotar aí artigo 117, prestação de serviço comunitário, você tem que puxar 2 setinhas ali. Primeira setinha, prazo máximo de 6 meses. Segunda setinha, máximo de 8 horas semanais. Cara, esses 2 dados são importantes. Sempre que cair questão de prestação de serviço comunitário, vai cair relacionado ao prazo dela e a duração semanal. Então, essa prestação de serviço pode ser por no máximo 6 meses. E por no máximo 8 horas semanais. Não pode atrapalhar a ida da escola desse adolescente, certo? Se falar que criança está prestando serviço, a questão está errada, né, Harry? Que criança não tem como fazer prestação de serviço comunitário. Porque prestação de serviço comunitário é medida socioeducativa. E medida socioeducativa é aplicada só para adolescente. Gente, a prova vai confundir vocês nisso. É nisso que é o difícil dessa matéria, entendeu? Você entender que socioeducativa é só para os marmanjos, é só para adolescente. Valeu? O artigo 118 vai falar da liberdade assistida. Então, presta atenção agora. Nós temos 3 modalidades de restrição de liberdade. Liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Certo? Liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Velho, você vai ter que decorar todas essas aí para a prova. Vai ter. Beleza? A liberdade assistida, velho, o que acontece? É para ter um profissional, um maior de idade, acompanhando e orientando o menor. Ó, liberdade assistida, ele vai ficar só em casa. Na liberdade assistida, ele não vai para o SENSE.
Ele vai para o CENSE na semi-liberdade e na internação só. Entendeu? Na liberdade assistida, ele vai ficar em casa, só que ele tem que ter a frequência escolar. E se ele estiver fazendo um curso profissionalizante, ele tem que comparecer, certo? E você vai ter um profissional acompanhando ele. Por exemplo, ó, um caso de liberdade assistida, gente. Um adolescente que usa droga todo dia. Esse cara comete ato infracional. Mas ele não vai ser preso. Preso não, né? Ele não vai ser apreendido por causa de estar fumando o breu dele todo dia. Não é verdade? Se acontecer isso, ele vai ter a liberdade assistida. Vai ter o profissional que vai estar um dia sim, um dia não na casa dele, para ver se ele está usando droga, para ver se tem droga na casa dele. Entendeu? Para ver se ele está indo nos acompanhamentos médicos e psiquiátricos e psicológicos que a rede de proteção vai fornecer. É isso que serve a liberdade assistida. Auxílio e orientação e acompanhamento do adolescente, como está lá no artigo 118. Então, o parágrafo 1º vai falar que o juiz vai determinar uma pessoa capacitada para isso. O parágrafo 2º vai falar que a liberdade assistida vai ter o prazo mínimo de 6 meses e pode ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvindo o orientador, o MP, que é o Ministério Público, e o defensor. Então, liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Enquanto lá na prestação de serviço a gente tinha um prazo máximo, aqui na liberdade assistida, puxa a seta aí, criatura do Jason. Criatura das trevas, puxa a seta aí. Liberdade assistida é prazo mínimo, meu anjo. Prazo mínimo. Mínimo, não erra. Mínimo. Tá bom? Beleza? O orientador, então, ele vai fazer essa promoção social da criança, como está dizendo ali nos incisos do 119, tá bom? Volto a falar para vocês. Mais do que essa aula, mais do que esse material, para concretizar tudo isso que a gente vê em sala de aula, ou melhor dizendo, não em sala, mas aqui, nesse momento, ou nas aulas, o certo do creme do verão, jovem, é o seguinte: terminou a aula, pega o teu caderno, puxa um rascunho, puxa umas folhas de sulfite assim, ó, branquinha assim, faz uns esquemas do teu rascunho, das principais coisas que você entendeu na aula. Faz lá e guarda. Depois, lê o teu material comparado com o teu resumo, com o teu rascunho. E depois, pega aquele material do Ministério Público, que é o ECA comentado, lê cada artigo desses que a gente tratou hoje, lê o artigo, lê o comentário e lê o que você tem da aula. Não tem erro, velho. É sucesso na certa. E calma, paz e amor e paciência, né, para você brilhar. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Agora a gente vai falar de semi-liberdade de internação. Semi-liberdade, meus amores, meus queridos e queridas. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividade externa, independente de autorização judicial. Então, semi-liberdade. Semi-liberdade não tem prazo determinado. Puxa a setinha, então. Gente, serviço comunitário, prazo máximo de 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Escreve, grifa-se, mínimo esse máximo aí, ó. Entendeu? Semi-liberdade, não tem prazo determinado. Não tem prazo determinado. Semi-liberdade, fica fora durante o dia, volta para dormir no CENSE. Referente prazo determinado que não tem, eu vou me arriscar aqui com muita certeza, segurança, confiança, tranquilidade e serenidade, que é sempre minhas marcas registradas, dizer que tem prazo determinado sim. O prazo determinado ele não pode exceder a 3 anos. Tá bom? Não pode exceder a 3 anos. Coloca aí. Tá falando que não tem prazo determinado. O que ele está querendo dizer? Ó, não tem prazo determinado. Ó, é tantos meses. Não, que vai de acordo com o desenvolvimento do adolescente. De acordo com o relatório do responsável. Mas o prazo máximo é 3 anos. A internação também, prazo máximo é de 3 anos. Porque lembra que o Estatuto da Criança e Adolescente não é aplicado só para criança e adolescente. Ele pode ser aplicado
para quem tem até 21 anos. Se o cara que tem 20 anos está na semi-liberdade, ele vai ter a liberdade compulsória com 21 anos. Certo? Beleza? Vamos seguir agora para internação. Internação. Estou aqui dando minha aula, estou no meu escritório novo. Quando tiverem em Cascavel, venha ver meu escritório novo. Pensa numa coisa linda e chique que ficou. Uma benção, uma alegria, a riqueza da minha vida. Escritório novo aqui, feliz. Só de eu pensar que eu não pago aluguel nunca mais, isso me alegra a minha vida. Venha para Cascavel. Venha fim da tarde aqui na Avenida da Faga, 448, vou te pagar 1000 cervejas, se vier. 80 porção de torresmo e 2 cabeças de arguilha. Para quem for semi-maconheiro. Eu pago, velho. Vem para cá que tá dentro. Minha maior alegria é receber vocês. Tá bom? Então, aqui... Cara, 2 cervejas para revender. Venha para cá, traga, vem para cá que você vai ser feliz. Cola em mim que você brilha, Elivelto. Então, queridos, internação. Hã? O professor Samuel está acompanhando a aula? Sim, ele está assistindo ou você é professor? Eu não sabia que o patrão está me vendo. Ih, caralho, será que eu falei coisa errada aqui? Vou ganhar a conta. Me fudeu. Obrigado. Velho, eu já falei para você, velho. Eu tenho um tesão, um prazer, uma alegria imensa em dar aula. Eu amo essa parada de dar aula. E no Gene tem um plus a mais. Eu deixei de dar aula num outro cursinho aí, que eu não vou falar o nome, porque o dono era um arrogante, não me tratou de forma dele, não foi legal comigo. Ia me pagar mais que o Gene está me pagando, bem mais. Mas não é pelo dinheiro, é pelo ambiente. Entendeu? Então eu estou na fase da minha vida que eu só faço aquilo que me deixa feliz, com uma alegria, vibrando, que daí eu consigo transmitir isso para as outras pessoas e consigo ajudar as pessoas pelo menos um pouquinho. Uns ajudam bastante. Tá bom? Vamos seguir então aqui. Obrigado, Deus abençoe a nós. Internação, velho. Então, olha só. A internação é a medida mais gravosa que existe. Nada é mais grave que a internação. Internação é ficar no sense, velho. Se ferrou. Quando que o cara vai ficar internado no sense? Se ele cometer um ato infracional gravíssimo. Latrocínio. Se ele matou. Entendeu? Ou se ele é multirreincidente. Eu tive situação de flagrante. Antes eu atendia flagrante aqui nas delegacias. Eu não faço mais isso aí. Enfim, estou em outra... Eu tive situação em Cascavel que eu acompanhei o mesmo adolescente sendo apreendido 2 vezes no dia por tráfico de drogas. Então ele foi apreendido no começo da noite vendendo pedrinha de crack. O conselho tutelar responsável foi lá na delegacia, o delegado entendeu que não precisava ficar internado, que não precisava ficar apreendido, liberou com a autorização dos pais, né, junto com os pais. 1 da manhã foi apreendido de novo vendendo droga no mesmo lugar. E ele já respondia outras 3 broncas de ato infracional. Então, esse cara que é multirreincidente, que já cometeu vários roubos, que tem um histórico infinito ou muito grande de ato infracional, esse cara vai ficar internado. Tirando esse cara, que é multirreincidente, quem vai ficar internado é quem comete crime com violência e grave ameaça. Puxa aí, cometeu ato infracional com violência e grave ameaça, vai ficar. Violência e grave ameaça. Qual é o requisito para o cara ficar internado? Porque, professor, o que vai fazer o adolescente ficar internado ou não? O adolescente que entra lá no mercado e furta o chocolatinho não vai ficar internado. Certo? Agora, o adolescente que vai dar um tiro numa pessoa, esse tem que ficar internado. Tem violência e grave ameaça. O adolescente que passa na frente da tua casa, mostra uma arma, põe a arma dentro da boca da tua mãe, grave ameaça, tem violência, vai ficar internado. Eu só teve um caso, nesses 8 anos de advocacia, que eu esculachei o cliente. Eu não concordei com o que ele fez, e ali eu me perdi, eu não fui bem. Eu defendo o acusado, né, o direito.
Mas teve um caso uma vez, no comecinho, hoje eu não sou mais assim, né? No comecinho, comecei a advogar, e deu uma bloqueada. Eu fiquei bem louco, estolado. Esculachei o casalzinho de adolescente, 2 irmãos. Ela com 14 anos, ele com 17. A mãe abandonou ele, daí depois de 16 anos, a mãe pegou ele para morar junto. E ela sempre morava com os pais. Irmã dele, né? Lógico, por parte da mãe. A menina se revoltou com 14 anos porque a mãe não queria deixar ela sair para ir nos baile funk que tinha em Cascavel. E o cara se revoltou porque teve um histórico de abandono e que ficou sem a figura da mãe por 16 anos e que agora está morando e ficou com essa mágoa. Resolveram pôr veneno de rato, tem um veneno chamado racumim, no suco, tangue, do pai e da mãe. Então o pai e a mãe chegavam do serviço 6h30, requentavam o almoço e faziam suco tangue de uva, de maracujá, suco tangue de limão. Quando os pais chegaram nesse dia, esse filho e essa filha colocaram o veneno racumim no suco tangue de uva. Fizeram um tangue de uva, mexeram, o pai esquentou a comida, já chegaram, já comeram. Quando os 2 adolescentes viram, estava o pai, a mãe, e eles não esperavam que a irmãzinha de 6 anos ia comer também, ia beber o suco. Pai, mãe e irmãzinha desmaiados no chão, com a boca espumando, salivando de branco, morrendo, entrando em óbito, porque ingeriram o suco de uva com racumim, veneno para rato. Por sorte, o pai ficou internado por 2 dias na UTI, a mãe ficou quase uma semana, a menina ficou também 2, 3 dias. Ninguém morreu. Esse pai veio me contratar. Ai, são meus anjinhos. Não, onde já se viu? Porque os 2 foram apreendidos. Ficaram no Sense. Internação, uma coisa que bom esse exemplo, já anota aí. A mulher tem que ficar em ambiente separado do homem. Em Cascavel não tem Sense exclusivo feminino. Ela foi mandada para Guarapuava. Eu fui lá em Guarapuava falar com essa bruxa. Cheguei lá, esculachei ela. Falei, você não tem vergonha, você atentou contra teu pai e tua mãe. A orelha dela estava tudo rasgada, o cabelo raspado. Que tem crime que nem os próprios presos aceitam. Atentou contra a criança ou contra pai e mãe, caiu na cadeia ou caiu no Sense, os presos não perdoam. Eles vão descer ripa. Vão mostrar a regra da cadeia. E mostrar a regra para esses 2. Rebentaram deles. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque foi um caso muito grave. Esse caso grave é internação direta. Tá bom? E foi bom que tem a menina junto, porque a menina nunca poderia ficar no mesmo ambiente que o cara. Ah, mas são celas separadas. Não pode. Você tem que ter um prédio masculino e um prédio feminino. Não existe Sense de ala feminina e de ala masculina. Anota isso aí. Não existe. Não pode. Os estabelecimentos socializadores têm que ser estabelecimentos distintos. Você tem que ter um Sense só para mulher, só para menina, né? Só para adolescente, e um Sense só para os homens. Tá bom? Vamos falar aqui de internação. Internação, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Não tem prazo determinado. Puxa a setinha ali. É claro que tem prazo determinado. Esse prazo não pode exceder a 3 anos. Semi-liberdade e internação. Lembra bem. O prazo não pode exceder a 3 anos. Tá bom? Por quê? Porque com 3 anos você tem a liberdade compulsória. Lembra disso? Né? 21 anos, liberdade compulsória. Professor, então o ECA pode ser aplicada para o adulto? Pode. Tem adulto que está no Sense, que tem 20 anos e está no Sense. Porque ele recebeu a pena máxima de 3 anos de internação. E essa pena foi quando ele tinha 17 anos e pouco. Tem que cumprir. Entendeu? Ou você tem um adolescente que tem 17 anos e 11 meses e cometeu um homicídio, fugiu. Foi julgado, a revelia, sem a presença dele. E o juiz determinou 2 anos de internação. Ele foi apreendido com 19 anos. Ele vai cumprir os 2 anos de internação no Sense. Ele não vai para a cadeia. Não vai para a delegacia. Então, se o cara já fez 18 anos e precisa... Prestem atenção. Se o cara fez 18 anos e precisa cumprir medida socioeducativa, ele vai cumprir até o prazo máximo de 21 anos.
Mas, professor, eu vou ter um cara de 20 anos no Sense? Pode ter. Vou ter um cara de 19 anos lá no Sense? Pode ter. Internado lá no Sense. Harry. Última pergunta aqui que eu faço para você, meu querido amigo. Dê sinal de fumaça aí, Harry. Tô vivo. Eu tô falando desse aí porque é os que eu tô vendo aqui, mas nos outros não cita desprestigiado, nem com ciúme, nem com denguinho. Ai, ele não me chamou. Se eu tivesse ido na sala, tava chamando todo mundo. Harry, a criança que cometeu o ato infracional de homicídio, ela pode ficar internada pelo prazo máximo de quanto tempo? Criança não pode ser internada, porque ela não pode tomar medida socioeducativa. Harry, se eu visse você agora, eu ia dar um beijo em você. Não na boca. Quem sabe um selinho. Enfim. Porque você está de parabéns. Você está de parabéns, cara! Você está de parabéns! Você não é igual essas bruxas que erraram agora há pouco. Parabéns, Harry! Criança não comete! Criança não pode ser aplicada medida socioeducativa. Parabéns. Olha Edmar ovulando, os demais aí, tudo felizes, ovulando, alegres. Elivelton. Tem um lutador aí, Anderson Silva, eu vi aí. Porra, Anderson Silva é muito cara que dá porrada nos outros. Aqui é só amor, viu, Anderson? Não é bater ninguém aqui, não. Enfim, parabéns, Harry. A criança pode cometer ato infracional. Só que ela não vai ter aplicação de medida socioeducativa. Para a criança vai ser aplicada medida de proteção. Parabéns, Harry. Viu? No começo estavam errando, agora estão acertando. Obrigado, de nada. Não, mas quem que é o professor que está ensinando? Obrigado. Vamos lá então, Harry. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação vai exceder a 3 anos. Nenhuma hipótese. Mas, professor, e se o adolescente tem 12 anos? 3 anos é o máximo. Tá bom? 3 anos é o máximo. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente vai ser liberado e colocado em semi-liberdade ou liberdade assistida. Então, o que acontece? O adolescente ele está na internação. Aí ele vai progredir para semi-liberdade ou para liberdade assistida. Beleza? Tá bom? E o parágrafo 5º vai falar que a liberação vai ser compulsória com 21 anos de idade. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, a desinternação vai ter uma autorização judicial ouvido o Ministério Público. Beleza? E o parágrafo 7º vai falar que a determinação do parágrafo 1º pode ser revista a qualquer tempo. Qual é a determinação do parágrafo 1º? Para o cara que está em internação, ele pode ter atividade externa, a critério da equipe da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Professor. Vou chamar... Fala, Elisandra. E se o adolescente for emancipado, ainda assim é medida socioeducativa? Sempre, sempre. O que acontece nesse caso? Doce, Elisandra, muito importante, pertinente a sua pergunta. Eu, por exemplo, tenho um primo que foi emancipado. Esse primo, Elisandra, ele não tem a mãe dele morreu, e ele tem o pai. E os 2 avós muito velhos, os 2 avós maternos também morreram. E o pai emancipou ele. Emancipou por quê? Porque o pai já é de muita idade, e emancipou ele para ele poder assinar pela empresa do pai, para ele poder ter conta bancária no nome dele. Mas não é porque ele é emancipado que se ele cometer um ato infracional, ele não vai responder lá no ECA. Perceba que o emancipado não pode ter carteira de motorista, não é verdade, Elisandra? Mesmo emancipado, vai responder no ECA. Tá bom? Se esse piazão aí, emancipado, Elisandra, cometer um homicídio, matar alguém, ele vai responder no ECA, na Vara da Infância e Juventude. Ele só responde no Código Penal e na Vara Criminal se ele tiver 18 anos. Ficou claro, Elisandra? Entendido. Obrigado. Estou com fome. Vocês estão com fome? Está com fome, Elisandra? Com fome, não. Tô com Não? vontade de tomar banho, não tomei banho ainda.
Ah, dá para perceber. Mentira. Mentira, daqui eu passei o bom ar na sala, tá bom. A fome esse horário é uma desgraça, porque a gente quer comer muito, só que a gente não consegue dormir. Que sono, Edmara, vou dar um soco na tua cara. Boa, sono! Sono, já vou meter um choque na tua vida aí. Então presta atenção aqui, rapaziada. A pessoa, aqui não, aqui tá de boa. A pessoa, Doce Edmar, Elisandra, Helenice, Ellen, Sara, ela que tem nome de funkeira, Anitta. Anitta, o que acontece? Na internação pode ter trabalho externo. Isso é uma coisa importante. Perceba que o trabalho externo na semi-liberdade é uma coisa tranquila. Porque a semi-liberdade a pessoa só vem dormir no Sense à noite. Quando fala em internação, parece que a pessoa tem que ficar o tempo inteiro no Sense. Não, ela pode trabalhar, desde que a equipe autorize. Para a criança, para o adolescente trabalhar na internação, precisa de autorização da equipe do Sense. Ele só não vai trabalhar se tiver uma determinação do juiz. Então, ponto importante. Para o adolescente trabalhar na internação, ele precisa de autorização judicial ou do Sense? Autorização do Sense. O juiz não autoriza ele a trabalhar. O juiz pode proibir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O juiz pode proibir ele de trabalhar. Mas quem vai autorizar o trabalho externo é a equipe multidisciplinar. Então, muito cuidado, Doce Elisandra, Doce Helenice, querido Elivelton, Anderson Silva e demais elementos aí dessa night. Porque você pode ter uma questão dizendo o seguinte: através de determinação judicial, o adolescente que estava internado foi autorizado ao trabalho externo. Errado. O juiz não autoriza trabalho externo. Quem autoriza trabalho externo é a equipe do Sense. O juiz ele pode proibir esse trabalho externo. Beleza? Esses detalhezinhos aí a gente tem que ficar bem ligado, parará. Bom? Vamos falar dos requisitos da internação. Vou falar dessa parte e remissão vou deixar para falar aula que vem. Lembrando que cumprirei o prometido. Não agora, mas daqui 1 hora e pouco. Depois que eu estiver comido, não, né? Depois que eu estiver me alimentado. Depois que eu tiver comido é estranho, né? Ah, já está comido? Piadinha, né? Trocadilho. Não... O que é, Elivelto? Fala na cara. Na cara? Vagabundo, né? Dá um soco na tua cara. Enfim, brincadeira, Elivelto. Eu vou prometer, vou cumprir o prometido. Chegar em casa, então depois que eu me alimentar, tomar aquele banho, que é o que a Elisandra deve fazer. Está chegando aqui, o aroma. Eu vou gravar 3 vídeos. Um sobre medida de proteção, um sobre ato infracional e um sobre medida socioeducativa. Tá bom? Deixa para mim que você vai brilhar. Vamos finalizar aqui falando dos requisitos da internação. A medida de internação só pode ser aplicada se acontecer o quê, velho? O que eu falei antes? O ato infracional tiver violência ou grave ameaça. Ou se tiver reiteração no cometimento de outras infrações graves. Ou seja, por um multireincidente. E por último, se ele descumprir de forma reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. Vou dar um exemplo. O adolescente está na semi-liberdade. E na semi-liberdade ele tem que voltar no Sense às 19 horas. E ele chega atrasado toda noite. Isso pode dar uma regressão de regime para ele. Entendeu? Ele está na semi-liberdade. E é determinado que ele tenha frequência escolar. E ele não frequenta a escola. Pode regredir. Ele está na semi-liberdade. E é determinado que ele tenha frequência no trabalho profissionalizante. Ou é determinado que ele não faça uso de droga. E ele continua fumando aquele do bom. Ou dando aquele tequinho diário. Vai se ferrar! Vai regredir o regime desse cara. Tá bom?
O parágrafo 2º, ele é very important, porque ele vai falar o seguinte, que em nenhuma hipótese vai ter internação se tiver outra medida adequada. Gente, anota aí, puxa a seta. A internação é a última medida. Quando não caber mais nada, vai ser internado. É muito grave ficar no ciência, o adolescente. De regra, o adolescente só fica no ciência, pessoal, no inciso 1º, se ele cometer crime com violência e grave ameaça. Deu uma facada, arrancou o pescoço de um. 85 facadas no olho da sogra. Entendeu? Aí ele vai ficar internado. Senão, não. Mesmo por multi-incidente, o juiz vai fazer uma vista grossa. Não. Tá bom? Prazo de internação não pode ser maior que 3 meses. E só é decretado após o processo legal, após o devido processo legal. Prazo de internação, prazo máximo, 3 meses. Vamos voltar lá? Prestação de serviço à comunidade. Prazo máximo, 6 meses. Liberdade assistida. Prazo mínimo, 6 meses. Semi-liberdade fala que é prazo indeterminado. Mas o prazo também é máximo de 3 anos. E a internação fala que o prazo máximo o prazo da internação, o prazo máximo também é 3 meses. Mas ali, o parágrafo 1º, ele está falando que o prazo da internação, na hipótese do inciso 3, ou seja, descumprimento injustificado, não pode ser maior que 3 meses. Tá bom? Professor. Esse último caso aqui... Professor. Fala, Davi. Prazo máximo da semi-liberdade eu não escutei, até 3 anos? Olha, Davi, semi-liberdade, ele fala que o prazo é indeterminado, certo? A lei fala, Davi, que o prazo é indeterminado. Mas você pode puxar uma setinha aí dizendo que o prazo máximo é de 3 anos. Que ele não pode passar de 3 anos, entendeu? Em especial por conta dessa liberdade compulsória que a gente tem, com 21 anos, entendeu? Tá bom? Beleza. Daí, Davi, só finalizando, a internação vai acontecer quando? Violência ou grave ameaça, se o cara é multireincidente ou se ele regredir de regime. Só que nesse último caso, se ele regredir de regime, o prazo máximo da internação é de 3 meses. Beleza? Que está falando ali no parágrafo 1º, ok? E o parágrafo 2º vai falar que em nenhum caso vai ter internação se não couber outra medida, se couber outra medida. Isso, Davi, diz para mim o quê? Que a internação só vai ser aplicada quando não tiver mais nada para ser aplicado. É a medida mais extrema. Você lembra, Davi, que eu falei na aula anterior que a criança só é retirada do seio da família se não tiver outra família? Ou que ela só é retirada do seio da família se não tiver nenhuma outra medida cabível ou possível, recomendável? Se tiver qualquer medida possível, vai manter a criança na família. Então, a medida extrema de tirar da família, de pôr numa família substituta, de pôr num abrigo ou de ser internada, é em último caso. Isso tem que ficar claro para nós, tá bom? Artigo 123, a internação deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescente, em local distinto, obedecida a separação de critério por idade, gravidade de infração, enfim. E o artigo 124, pessoal, ali ele vai falar dos direitos desse adolescente, certo? O artigo 126 eu tinha previsto para hoje, vai falar da remissão. Para não tumultuar muito, tendo visto o horário também adiantado, sempre já pedindo desculpa aí, meu nome, em nome do Gênio, aí, pelos esses minutos de atraso que a gente teve para iniciar, certamente não vai acontecer na próxima semana. Vamos deixar para falar, então, de semana que vem, de remissão, de processo, de como funciona o processo de ato infracional na vara da infância e juventude. Vou dar uma passada em conselho tutelar e vou finalizar falando dos atos infracionais em espécie. Vou explicar para vocês quais são os atos infracionais mais comuns, ou quais são os crimes lá do ECA, que tem gente que comete ato infracional mais comum, não, desculpa. Vou falar dos crimes do ECA. O ECA tem em sua disposição crimes que são cometidos aí pelo maior de idade.
Crime mais comum do ECA, pessoal, corrupção de menor. Certo? Se você cometer um crime com um menor do teu lado, além daquele crime, você comete corrupção de menor. Vou dar um exemplo. Você sai para assaltar e leva um menor com você. Você responde por 2 crimes, pelo crime de assalto e pelo crime de corrupção de menor. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar, então, de remissão, de processo de ato infracional e dos crimes previstos no ECA. De qualquer forma, a gente vai voltar a dar uma lapidada nesses 3 assuntos. Ou melhor, não. Eu vou passar o áudio. Vou passar o áudio, não. Vou passar o vídeo falando desses 3 assuntos hoje ainda. No decorrer da semana, se sobrevier qualquer tipo de dúvida ou questionamento, vocês têm meu contato, vocês podem entrar de forma direta comigo, que eu, de forma muito voluntária, prestativa e com muita alegria, muito amor, vou explicar qualquer tipo de dúvida. Tá bom? A gente está imbuído e estamos juntos no mesmo propósito. Faz isso que eu te falei, velho. Faz os lembretezinhos, cola na tua casa. Tá bom? Vamos lá, regaça. As principais macetes, as principais, sabe, sacadas assim, que o professor falou que é importante, que vai cair, confia nesses caras. Velho. Em mim, em especial, porque eu sei o que eu tô falando. Vai por mim. Não estamos começando agora. Tá bom? Me despeço de todos. Hoje ainda mando os vídeos. O senhor Samuel quer dizer alguma coisa? Ou tá dormindo já? É isso, professor? Posso encerrar aqui? Eu preciso ir ao toalete também. Eu preciso ir ao toalete também, então eu estou encerrando. E é nóis. Rapaziada, obrigado. Deus abençoe a todos aí. Digam tchau, seus porcos. Tchau. Tchau, obrigado. Bye, bye! Muito Tchau. feliz. Boa noite, minha filha.